Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia de vitória na minha vida e na tua vida, irmão. Quero deixar aqui uma palavra para os nossos dias. Salmos 37, versículo, acho que é 23. Os caminhos de um homem bom ou de um bom homem são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Então não importa quem julga você, quem aponta você, não importa se fazem trabalho de macumba, de bruxaria, se você passa, as pessoas abaixam a cabeça, vira o rosto pro lado, você vai cumprimentar, tu fica até mal. Não se importe com isso não, se importa não, porque os caminhos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Ainda que os homens da terra tenham inveja do teu ministério, inveja de você, inveja da tua congregação, que fechem a cara com ódio, com raiva. Você sabe quando a pessoa não vai com a tua cara, é só tu olhar ela nos olhos, ela não aguenta, ou ela se desvia ou ela fecha a cara. É uma reação tremenda. Eu sei que Deus revela, que Deus fala em sonho, mas você quer pegar a pessoa que é verdadeira, olha nos olhos dela quando ela estiver conversando com você, a não ser que ela seja como um assassino frio para mentir olhando nos teus olhos, que é muito difícil, porque os olhos entregam. A Bíblia fala em Salmo 101:7 que aquele que mente não está firme diante do Senhor. Somente essa parte A, Salmo 101:7, quem mente, ele não está firme. Então, existem muitas lideranças que não estão firmes. Existem muitos membros que não estão firmes. Por quê, bispo? Por causa da mentira. Porque perseguem o homem de bons caminhos. Mas essa palavra é para quem persegue os homens num caminho bom. Ó, perda de tempo, PT. PT é a partir das trevas. PT, perda, é isso mesmo, perda de tempo. PT, perda de tempo. Perda de tempo. As pessoas perseguiam o homem de Deus, a mulher de Deus, irmão. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Não façam isso, não façam isso. Não persigam um homem que tem a vida no altar, uma mulher, uma criança, um jovem, independente das lutas. Ninguém é perfeito, meu irmão, você nunca vai achar perfeição. E outro detalhe que é muito importante, fuja, irmão, de pessoas murmuradoras, pessoas que vivem se queixando com a vida. Irmãos, são pedras de tropeço. Sai de perto. Pessoas que falam mal de liderança. Eu sempre falo isso, desde quando eu comecei a dar aula de culto de doutrina, há 15 anos atrás. Eu sempre, até hoje, dou aula para a glória de Deus, hoje na internet. Louvado seja o nome do Senhor, a glória de Deus. Então você foge de pessoas que têm um caráter dúbio. Tem pessoas que são bênçãos, tem qualidade, tem uma autoestima boa, mas só que são falsas, espera tu dar as costas para falar mal de você, fala mal do ministério dos outros. Eu particularmente eu fujo de gente assim, porque eu já tirei de crente do meu Face e do meu celular particular, meu Deus do céu, eu perdi as contas, fora os que Deus me mostra em revelação. Então, por que fazem isso, bicho? Por que perseguem? Porque você está trilhando o caminho bom, e o caminho bom, Deus ele se deleita no teu caminho. Você tem ideia do que é ser um deleite de Deus? Ser um deleite de Deus é você um prazer para Deus. A Bíblia diz que quando um santo morre, livro de Salmo, ele se alegra com a morte dele.
E aquele que não é santo? E aquele que é avariante, fofoqueiro? Deus não fica alegre, não. Eu acredito que ele fica triste, a Trindade fica triste. Porque sabe que há um rigoroso e ardente expectação de fogo, e ardor, o rebelde, né? Quantas pessoas são admoestadas, irmão, para de falar mal do ministério dos outros. Irmão, leia a Bíblia. Irmão, ora, vigia. E mesmo assim, existem pessoas que falam, não, mas eu sou assim, então vai para o inferno assim. Não vai passar pelo fogo toda a obra, né? Vaso de barro, de madeira, vai passar pelo fogo. E aqui sofrer detrimento na área, já era. Vai passar por um julgamento sem necessidade. Eu conheci um homem que dizia ser presbítero. Eu nunca vi um presbítero com 9 filhos e que não era casado. A não ser que ele foi presbítero antes de ter mulheres. E uma vez ele pegou Mateus 7 e falou assim para mim. Eu era diácono na época. Ele falou assim: Deus é covarde. Deus é covarde. Ele criou a lei para nos condenar por causa dos nossos pecados. Eu falei, tá. Vamos supor que você está certo. A Bíblia também não te dá respaldo para você ser um homem santo e fugir da aparência do mal. A Bíblia não te dá respaldo para você meditar nela e viver o que está ali. Não falar mal de ninguém, não criticar ninguém, não mentir, não roubar, não adulterar, não fornicar. A Bíblia não te dá esse respaldo. Aí ele ficou calado. Eu tenho pessoas que são loucas, irmão. E ele falou que era professor de escola bíblica. Eu falei, meu Deus do céu, imagina o que ele ensinava. E só se o pastor fosse muito cego para deixar um cara dizer que Deus é covarde e dar uma aula. Então, irmão, você é perseguido porque os caminhos de um bom homem são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Por você ter uma luz diferente, por você ter um brilho diferente, tem pessoas que têm a luz mais fraca, tem qualidades, tem imperfeições, temos todos nós, mas não devemos perseverar no erro, abandonar o erro. Errar, a gente vai errar, mas não maquinar, projetar, não, amanhã eu vou fazer isso com ela porque está no meu caminho, não estou gostando muito. Para fechar essa oportunidade rápida, eu conheço uma moça que ela nos ajuda muito. E ela passou um processo na igreja dela. Não estou aqui dizendo o nome, nem nada. Para depois o povo não falar que o bispo está falando besteira. É o que eu ouvi, eu não vi. Mas sei que a pessoa não ia mentir para a gente. A pessoa era muito usada por Deus, né? Muito usada. Só que os líderes dela, em vez de ver ela uma bênção, viu ela uma ameaça. E ouviu uma frase que é tosca, é fraca demais. Você não pode ser mais usado que o pastor presidente. Eu nunca vi isso na minha vida. Os dons é de Deus, a vocação é de Deus, o chamado é de Deus. Que tem alguma coisa a ver com a outra. Bispo, talvez o pastor presidente não está buscando dom. A Bíblia manda a gente buscar, mas tem pessoas que não buscam. Deus pega e dá, dom é dele. Já ouviu aquela parábola das diversas horas de trabalho? Os caras desde de manhã trabalhando, chegou um de tardinha, trabalhou, ganhou o mesmo que todo mundo. Aí o dono da serra fala assim, o dinheiro é meu, vou dar igualmente para todo mundo. É justamente sobre isso que eu estou falando. Eu busquei muito no monte para ter o que Deus me deu pela misericórdia. Mas tem pessoas que aceitam Jesus e Deus batiza e dá visão, revelação, e a pessoa nunca buscou. É dom, é Deus que pega e dá. Então é muito ensinamento louco, muita liderança que já está morta, parece que está vivo, mas está morto. E é muito triste isso, porque os caminhos da irmã são caminhos bons, virou um deleite de Deus. Deus, ele se agrada na vida da irmã. A irmã é bênção com isso. Então, irmão, toda vez que você se deleitar em Deus, ele vai se deleitar em você. Se você buscar a palavra, buscar a oração, Deus vai te guiar. E você vai ter uma vestimenta diferente. E ter vestimenta diferente
ocasiona muita coisa ruim, como aconteceu com José. Tem uma unção. Unção é tremendo, né? Você vê alguém ministrar, ser usado por Deus. Só que a unção, ela tem um poder terrível. Ela atrai pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas boas que vão abraçar você, vai entender você, e pessoas ruins que vão fazer de tudo para você parar. Mas não para não. Salmo 101:7 diz que aquele que mente não está firme diante do Senhor. E quem não está firme, irmão, o vento vem e leva. Então, fica no Senhor, ora apenas por esse tipo de pessoa. Pessoas que têm a mente confusa, pessoas que não têm dificuldade de andar na verdade, tem que mentir, tem que falar mal de alguém. Irmão, foge dessas pessoas, mas orem por elas. Não critique, eu não estou aqui criticando ninguém. É uma palavra de Deus para você vigiar. É uma palavra para você trazer um despertamento para a tua vida, para a minha vida. Não fica perto de pessoas que é negativa, não. Mike Murdock, ele deixou escrito assim: se você andar perto, se você andar com pessoas boas, decentes, vamos dizer assim, tudo tem a dar certo. Agora, quando você anda com pessoas erradas, tudo dá errado. Bispo, você é uma frase, um homem célebre, amém? Mas na Bíblia existiu algum homem que andou com uma pessoa errada e deu errado? Tem. Só vou citar um: Josafá. Você lê lá em 2 Crônicas, capítulo 19. Anani, o vidente, ele vai repreender Josafá, porque ele vai descer para fazer aliança com a casa. E no capítulo 19, Deus vai dizer assim: tens tu que se aliar ao ímpio, aquele que eu aborreço? Josafá estava bem, estava em casa, rei de Judá, foi fazer aliança com a casa. Por isso que no capítulo 15 ele vai ser humilhado. Deus permitiu as nações se levantar contra a vida dele, porque fez uma aliança que não era para fazer. Um homem que era cristão, não vou dizer cristão, mas um homem que era temente a Deus. 1 Reis 18 diz que Acabe se desviou dos caminhos do Senhor. Então andar com gente desviada, com gente sem propósito com Deus, dá isso. Você é repreendido pelo Senhor, a não ser que ele tenha um propósito, porque Deus também tem suas multiformas de agir para ganhá-los, né? Paulo diz: me fiz fraco para com os fracos, judeu para com os judeus. Então, cada um fica naquilo que foi chamado, fica em oração. Se Deus botou você perto de uma pessoa que é linguaruda, fofoqueira, é que Deus ainda quer salvar. Agora, se tu vê que o negócio não muda, irmão, se afasta, para que você não venha corromper-se também. E Deus, ele vai dar discernimento. Por isso eu coloco muito: ore, leia a Bíblia, para que Deus venha te dar sensibilidade, porque Deus, ele abre a ferida e sana a ferida. Agora tem pessoas que gostam da ferida, irmão. Então não tem como salvar ninguém. Você quer dar conselho e não quer te ouvir, e te acha uma ameaça, quer denegrir tua imagem, fala mal de você os outros aí fora, mas continua no teu caminho bom, que Deus, ele se deleita na tua vida. Amém? Hoje temos culto a partir das 19 horas. Eu estou hoje aqui no Hospital do Andaraí, estou aqui perto do morro, eu acho que é Santa Marta. Eu estou aqui agora encostado. Deus abençoa, num lugarzinho aqui bom. Eu só estou num lugar, eu não estou num lugar melhor porque tem um Citroën na minha frente. Aí só sobrou a parte do sol. Tá vendo? Tem um Citroën onde eu gosto de botar o carro, debaixo de uma árvore. Mas amém, louvado seja Deus. Eu não tenho condição de pagar estacionamento. Hoje eu vou com o carro na reserva. Eita, agora minha esposa acabou de mandar uma mensagem: eu vou lá para o Hospital Vela lá. Vou lá, acabou de fazer, ela vai esperar o resultado. Já tirou o sangue agora. Então eu vou desligar aqui, vou lá ver minha mãe, ela tá bem e tá com fome, tá pedindo para eu levar pão para ela. Ore por nós, irmão. Aleluia, Jesus está nessa palavra. Salmo 32, 23, eu acho. 23 ou 20, 23. Dá uma lida. Os caminhos de um homem bom ou de um bom homem são confirmados pelo Senhor.
e ele se deleita no seu caminho. Seja um homem bom o tempo todo. Em todo tempo sejam alvos seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque o Senhor teu Deus, te deu um óleo a mais do que os seus amigos. Então você que busca mais tem mais. E quem tem menos, zomba de quem tem mais. Mas não é por causa disso que você vai ser um deleite de Deus. Pelo contrário, Deus vai te capacitar para orar por essas pessoas que têm a mente fraca, para que tenham a mente firme e não mintam mais na casa de Deus. Porque aquele que mente, ele não fica de engano na casa de Deus. Salmo 107, a parte B do texto. Amém? Deus abençoe. Vou ver minha esposa lá. Amém? Acabou de fazer exame de sangue, para ver se ela ainda vai fazer quimioterapia no sangue ou não. Nós estamos torcendo que não, porque ela fica muito fraquinha. Se der tudo bem no sangue dela, aí nós vamos para casa agora. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida, em nome de